Saudações, meus queridos! O tema do canal Visível de hoje é Picanha na brasa, o déspota foi preso. A prisão de Jair Bolsonaro, longe de ser um mero ato jurídico, deve ser compreendida como uma conquista simbólica e material da soberania popular brasileira. Ela não representa apenas uma responsabilização do indivíduo, mas uma resistência de um povo contra um projeto político que, desde o seu nascedouro, ele teve a raiz alimentada pela herança autoritária da ditadura militar. Essa herança ela não se expressa apenas no seu discurso, mas na própria estrutura que o governo de Bolsonaro praticou, que foi a centralização de poder, a repressão às dissidências, culto à força armada, aliança às milícias, desprezo às instituições democráticas, especialmente quando essas iam de encontro aos seus interesses, que era a desnacionalização do Brasil e enriquecimento da sua família através desse projeto político. E a trajetória bolsonarista ela se construiu sobre essa manipulação sistemática da realidade. Ocorreu o que Jonathan Haidt, no seu livro A Mente Moralista, descreve como a submissão do raciocínio moral às emoções morais. Não é a lógica que cria as conclusões, mas as paixões e medos previamente instalados. Inventam-se vítimas, constroem-se os inimigos imaginários e mobilizam o ódio como alimento ao poder. O nós contra eles não é mais uma ideia abstrata. Essa agora virou instrumento de fragmentação social que serve para desviar a atenção da exploração econômica e da desigualdade estrutural. O lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ecoa deliberadamente o nacionalismo absoluto e o moralismo religioso como ferramentas políticas. Isso lembra as retóricas dos regimes autoritários como a ditadura alemã, Deus, pátria e família, que colocava a pátria como valor supremo e legitimava o poder através de uma suposta missão divina. E esse tipo de discurso ele não é neutro e menos ainda é despretensioso. Ele cria uma hierarquia simbólica e quem questiona o governo é visto como traidor ou inimigo da nação. E também, por ser uma questão religiosa, inimigo de Deus. Ou seja, mistura tudo isso, fechando espaço para que um debate democrático ele exista. E assim, a partir do momento que não há um debate democrático, as práticas autoritárias do governo passam a ser o modus operandi. Essa lógica foi demonstrada no experimento do relato do livro A Onda, o experimento que foi longe demais, onde um grupo de alunos, convencido a seguir um tido comportamento disciplinado ético de devoção, ele passa a obedecer cegamente a um líder e excluir qualquer crítica que fosse relacionada ao seu movimento. E no Brasil a gente viu esse fenômeno também se repetir. Apoiadores de Bolsonaro defendem o seu líder não por um debate racional sobre política de desenvolvimento do nosso país, mas por um vínculo emocional e identitário. Essa adesão cega, ele ignora os efeitos concretos dessas políticas de Bolsonaro sobre a classe trabalhadora, os povos originários, o meio ambiente e até sobre a soberania nacional. Como vimos os atos dos seus seguidores escalonarem para defender a qualquer custo o Bolsonaro do poder, mesmo ele perdendo uma eleição legítima, incorrendo através dos seus discursos contra o nosso sistema eleitoral, na agressão que aconteceu no ato conhecido como 8 de janeiro, que foi um atentado contra a nossa democracia em prol do que eles chamam da defesa dos bons valores e dos bons costumes. Então, do ponto de vista socialista, é fundamental a gente compreender que essa deformação não é apenas uma irracionalidade individual, ela é alimentada por um sistema econômico e midiático que precisa manter as massas divididas e alienadas. Enquanto o povo se distrai com essa guerra de ideologias, existe uma estratégia da burguesia e do capital estrangeiro para avançar sobre os nossos recursos nacionais, desde o pré-sal até as empresas estratégicas, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, setores da comunicação. Assim, enquanto o debate público se polariza em temas ideológicos, esses ativos vitais são privatizados ou entregues ao controle estrangeiro, comprometendo dessa maneira a nossa soberania. E o bolsonarismo, assim como na ditadura de 64, alinhado aos interesses dos Estados Unidos, buscou enfraquecer a capacidade do Brasil de decidir o seu próprio destino. E as políticas de desenvolvimento e aprofundamento da dependência econômica ficou sendo como sua marca. Então, comemorar a sua prisão, portanto, é celebrar não só uma questão de justiça, mas também a possibilidade de você reconstruir um novo horizonte político onde a manipulação da realidade e os discursos do ódio deixem de ser modus operandi do poder. É reafirmar, então, que a soberania ela é além do território, mas ela é cultural, ela é econômica e ela é moral. É resistir à onda que transforma eleitores em seguidores e a política em um clã.
Se a prisão de Bolsonaro for tratada apenas como um episódio isolado, pode ter certeza que será insuficiente. Porque ainda que com enorme desagrado, já em 2014, eu alertava para o perigo iminente de o Brasil virar uma nova ditadura, a minha reflexão partia da percepção de que esse regime teria mais força devido ao apoio agora da nossa população, que era ignorante e preconceituosa, incapaz de reconhecer a própria classe que pertencíamos, ter esse apoio e essa voz ser mais ativa. E de fato vimos esse movimento se consolidar. Só que a gente viu mais do que isso. A gente viu a figura do ditador ganhar corpo. Bolsonaro ele tornou símbolo desse movimento fascista, assim como era Hitler a sua época na Alemanha. E é preciso, portanto, que a prisão desse fascista funcione como catalisador para uma reorganização popular, consciente de que a democracia não se resume a processos formais, mas é a reconstrução de um país onde o povo seja sujeito da história e não mais massa de manobra. Porque a irracionalidade, ela realmente salta aos olhos, mas é convenientemente ignorada pelos seus eleitores, que, chamados patriotas, são cientes de todos os atos do seu líder, mas eles unem-se a esse líder no seu apelo pela anistia. Lembrando que anistia significa perdoar judicialmente crimes cometidos, crimes políticos cometidos. Ou seja, seus apoiadores, como de costume, entram em contrassenso, admitindo então que houve crime de Bolsonaro contra a sua própria pátria. E ainda assim, patriotas que são, eles defendem que a lei se curve à vontade desse traidor. Mas não foi. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem e compartilhem e comemorem a prisão desse déspota. Um forte abraço.